Olá pessoal, eu sou o professor Anderson e vamos para mais uma aula do curso de Hardware. E hoje vamos falar sobre os passos do processo de solução de problemas. Uma coisa que nem todo mundo sabe ou não imagina é que a solução de problemas exige uma abordagem organizada e lógica dos problemas dos computadores e dos componentes. Às vezes, surgem problemas durante a própria manutenção preventiva, e em outros casos, um cliente ele pode entrar em contato relatando um problema. E essa abordagem lógica para a solução dos problemas permite que você elimine variáveis e identifique as causas de problemas em ordem sistemática. Fazer as perguntas certas e testar o hardware certo e examinar os dados certos ajuda você a entender o problema e a elaborar uma proposta de solução. Eu costumo dizer que a solução de problemas é uma habilidade que você refina ao longo do tempo. Cada vez que um problema ele for resolvido, você aumenta as suas habilidades de solução e com isso obtém mais experiência. Você aprende como e quando combinar os passos e até ignorá-los, se for o caso, para chegar a uma rapidez a uma solução. O processo de solução de problemas ele não é uma regra e também não é único. Ele pode ser modificado para atender às suas necessidades. Antes de começar a solucionar problemas, sempre siga as precauções necessárias para proteger os dados em um computador. Alguns reparos, como a substituição de um disco rígido ou a reinstalação de um sistema operacional, a famosa formatação, podem colocar em risco os dados do computador. Faça o possível para evitar a perda de dados ao tentar fazer esses reparos. Mas atenção, muito cuidado, sempre faça um backup antes de iniciar algum procedimento de solução de problemas. Você deve proteger os dados antes de iniciar qualquer trabalho no computador de um cliente. E se o seu trabalho levar à perda dos dados do cliente, você ou a sua empresa serão responsabilizados por isso. E cá entre nós, essa é uma situação bem chata, não é mesmo? O cliente ele não vai mais confiar em você, ele vai sair falando mal do seu trabalho, você vai perder com toda essa situação. Então, por isso, muita atenção, tá bom? E se você não tiver certeza que um backup foi feito, não tente fazer nenhuma atividade de solução de problemas até confirmar com o cliente. Por isso, se liga nessas dicas. Primeiro, confirme com o seu cliente a data do último backup que ele tem. Compare se o conteúdo desse backup é o mesmo que está onde você vai fazer a manutenção. E a última dica que eu deixo é garanta a integridade desses dados. Certifique-se que eles não estão com erro e que é um backup confiável. E se o cliente não tiver um backup atual e você não conseguir criar um, peça ao cliente que assine um formulário de isenção de responsabilidade. Nesse formulário, contém no mínimo as seguintes informações: permissão para trabalhar no computador sem um backup atual disponível, isenção de responsabilidade se os dados forem perdidos ou corrompidos, e por último, a descrição do trabalho que será realizado. Com a assinatura desse termo, você garante que o seu cliente ele está ciente dos riscos e está autorizando você a continuar o seu trabalho. Agora que nós já fizemos uma introdução e eu já dei dicas importantes, vamos para a identificação dos problemas. O primeiro passo é identificar o problema. Durante esse passo, reúna a maior quantidade de informações possíveis sobre o cliente e o computador. Nessa tabela, eu mostro algumas informações a serem coletadas. Ao conversar com o cliente, faça perguntas diretas para coletar essas informações. Não utilize palavras difíceis ou palavras da área de TI, porque pode ser que ele não entenda. Não trate mal o cliente, não insulte o cliente, não acuse o cliente de provocar um problema. Durante essa conversa, comece fazendo perguntas abertas, tipo: o que você estava fazendo quando identificou o problema? Que problemas você está tendo com o computador? Esses tipos de perguntas permitem que o cliente explique os detalhes do problema nas suas próprias palavras. Depois, você poderá continuar com perguntas fechadas, que geralmente precisam de um sim ou não como resposta. Por exemplo, aparecem algumas mensagens de erro. Seu computador foi usado por outra pessoa? Isso acontece sempre? E assim por diante. E não se esqueça de documentar essas respostas. Outra forma de identificação de problemas são os bips. Cada fabricante de BIOS ele tem uma sequência de bips, que é uma combinação de bips curtos e longos que ocorrem assim que você liga o PC. Se houver um erro, você poderá ouvir vários bips. Documente a sequência de bips
e pesquise-o para saber qual o problema específico. Também temos o visualizador de eventos. Quando o sistema, usuário ou erros de software acontecem em um computador, o visualizador de eventos é atualizado com as informações sobre os erros. Com essas informações, é possível saber qual problema ocorreu, data e hora do problema, gravidade dos problemas, a origem dos problemas, o número de ID do evento e, por último, qual usuário estava conectado quando o problema ocorreu. Embora o visualizador de eventos ele liste detalhes sobre os erros, você vai precisar pesquisar mais para saber e determinar qual é a solução. Temos também o gerenciador de dispositivo, como eu trago aí na imagem para vocês. Ele exibe todos os dispositivos configurados em um computador. Quando o sistema operacional sinaliza com um ícone de erro, é porque aquele dispositivo não está operando corretamente. Nesta tela, nós temos algumas identificações. Um círculo amarelo com um ponto de exclamação indica que o dispositivo está com problemas. Um círculo vermelho com um X significa que o dispositivo está desativado. Já um ponto de interrogação amarelo indica que o sistema não sabe qual driver a ser instalado para aquele hardware. E por último, temos o gerenciador de tarefas. Ele exibe os aplicativos e processos que estão em execução atualmente. Com ele, você pode ver qual aplicativo está parado ou com erro na execução e que está causando uma lentidão ou travamento no seu sistema. E depois finalizar o aplicativo se for necessário. Você também pode monitorar o desempenho da CPU, da memória, do disco rígido e até da rede. Pode também saber quais os aplicativos se inicializam junto com o sistema operacional e o impacto que eles têm durante a inicialização. Essas formas de identificação que eu mostrei para vocês, elas estão no próprio sistema operacional, mas não deixem de utilizar as ferramentas de diagnóstico que estão disponíveis e que nós já falamos nas aulas passadas. Agora, o segundo passo é estabelecer uma teoria de causas prováveis. Primeiro, crie uma lista das causas mais comuns de erros. Mesmo que o cliente ele possa pensar que há um problema grave, comece com problemas óbvios antes de ir para diagnósticos mais complexos. Liste as causas mais fáceis e mais óbvias primeiro, e por último, liste as causas mais complexas. Se necessário, faça uma pesquisa interna nos registros, nos diários, ou externa, que é na internet, com base nesses sintomas. E os próximos passos, eles envolvem testar cada possível causa. Depois que você estabelecer a teoria, você pode determinar a causa exata testando cada teoria de causa provável. Então comece com as mais rápidas e fáceis. Depois de identificar a causa exata, determine os passos para resolver esses problemas. Agora, se você não conseguir determinar a causa exata dos problemas após realizar todos os testes de todas as suas teorias, estabeleça uma nova teoria e uma causa provável e teste novamente. Agora, se mesmo assim não der certo, aí peça ajuda a um técnico mais experiente. Depois que você determinar a causa, nós vamos para a etapa 4, que é a hora de estabelecer um plano de ação para resolver o problema e implantar a solução. Na imagem, eu trago alguns exemplos para vocês. E por último, é hora de examinar e testar as funcionalidades. Isso garante que tudo está funcionando e que você não criou um outro problema ao reparar o original. Sempre que possível, peça também ao cliente que verifique a funcionalidade da solução e do sistema. E por último, é o momento de você documentar tudo isso. Explique verbalmente e por escrito o problema e a solução para o cliente. Depois que você preencher a documentação de reparo na ordem de serviço e em seu diário, inclua as seguintes informações na documentação: descrição do problema, passos para resolver o problema e componentes usados no reparo. Com tudo isso, será possível você identificar o problema, achar uma solução e solucionar ele. E chegamos ao final de mais um vídeo. Nesta videoaula de hoje, eu falei os passos e dei dicas desde o processo de identificação até a solução dos problemas. Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu joinha e não esquece de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima aula. Tchau!